Um dos maiores mistérios que existem está prestes a ser olhado de perto, só que não do jeito que a gente normalmente imagina. A gente vai usar a ciência de dados para investigar o que pode estar além. Vamos direto ao que interessa. Essa é a grande pergunta, né? Aquela que acompanha a humanidade há milênios. É uma questão super pessoal, mas ao mesmo tempo universal. E é daqui que a nossa investigação começa. Embora a pergunta seja gigantesca, uma coisa é curiosa. Existem padrões nos relatos de quem chegou pertinho da morte e voltou. Um pesquisador chamado Raymond Moody, lá em 1975, foi um dos primeiros a organizar isso de forma séria, sabe? Ele catalogou essas experiências que hoje a gente conhece como experiências de quase morte, ou EQMs. E o mais incrível é que coisas como essa sensação de paz, de sair do corpo, ou o famoso túnel de luz, aparecem de novo e de novo em culturas e épocas totalmente diferentes. E é aqui que a gente entra na primeira parte da nossa análise. Como é que a gente sai desses relatos, que são super fortes e pessoais, e chega em algo que a ciência consegue de fato investigar? Esse é o grande desafio, né? Transformar histórias e debates filosóficos em um objeto de estudo. Porque a ciência precisa de dados, de padrões, de método. Então, como é que se aplica tudo isso a algo tão subjetivo quanto uma experiência de quase morte? O que talvez seja uma surpresa é que essa busca não é de hoje, viu? Se a gente olhar para essa linha do tempo, desde a antiguidade já existia essa ideia de que tem algo além do corpo físico. Aí, no século XIX, surgiram as primeiras sociedades de pesquisa para investigar isso de um jeito mais sistemático. Mas foi o livro do Moody, em 75, que realmente colocou o assunto no mapa, sabe? Ele popularizou o tema e atraiu o interesse de muito mais gente da ciência. E isso nos leva a uma ferramenta simplesmente fascinante, que permite aos cientistas ter uma visão quase como uma foto de satélite de todo esse campo de estudo. O nome é bibliometria. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é genial. Pensa em criar um mapa de um território que a gente não conhece direito. Só que, em vez de mostrar rios e montanhas, esse mapa mostra os artigos científicos, os pesquisadores que mais publicam, as revistas mais importantes e até os países que estão na frente dessa exploração. E o processo é super metódico. Primeiro, os pesquisadores definem as palavras-chave que eles vão procurar. Depois, eles vasculham as maiores bases de dados científicas do mundo, juntando todos os artigos sobre o assunto. E, por fim, eles usam programas de computador para analisar essa montanha de informação e começar a ver os padrões, as tendências, onde a coisa está acontecendo. Tá, então, o que esse mapa da ciência revela para a gente? Vamos mergulhar nas descobertas dessa análise bibliométrica. A primeira grande descoberta é que as experiências de quase morte são de longe o tópico mais pesquisado dentro desse universo da consciência. O que isso quer dizer na prática? Que existe uma quantidade enorme de dados e estudos focados nisso. Tem estudos que olham para um grupo de pessoas num momento específico e outros que acompanham essas pessoas ao longo do tempo. Isso faz das EQMs o verdadeiro epicentro da pesquisa. E onde esse material todo é publicado? O mapa mostra uma mistura bem interessante. Tem revistas super especializadas, claro, como o Journal of Near-Death Studies, que concentra quase 1/3 de tudo que é publicado. Mas, e isso é muito importante, a gente também vê artigos em revistas médicas de altíssimo prestígio, como a The Lancet. Isso mostra que o tema não está mais restrito a um nicho pequeno. Agora, olhando para o mapa mundi da pesquisa, a gente vê um domínio claro dos países de língua inglesa. Os Estados Unidos são, assim, o grande centro, com quase 2/3 de toda a produção científica. Depois vem o Reino Unido e a Austrália. Isso até levanta uma questão, né? Como será que as perspectivas de outras culturas poderiam enriquecer esse campo? E o legal é que esse método de mapeamento não serve só para as EQMs. Ele também nos dá uma visão clara do estado da ciência em outro campo que também é bem intrigante: a pesquisa sobre memórias de vidas passadas. Aqui a gente vê alguns padrões se repetindo, mas também algumas diferenças. Por exemplo, tem um pesquisador, o Dr. Ian Stevenson, que se destaca como uma figura central. Os Estados Unidos continuam na liderança. E um dado muito importante: existe uma tendência clara de crescimento no número de publicações, especialmente depois de 2001. Ok, a gente viu os dados, os mapas, os números. Agora, vamos dar um passo para trás e tentar entender o quadro geral. Qual é a grande história que esses dados todos estão contando? Presta atenção neste número, que talvez seja o mais importante de toda essa análise: 148%. O que é isso? É o crescimento da produção científica sobre a consciência além do cérebro em um período de apenas 5 anos.
um aumento de 148%. Isso mostra que não se trata de um campo de estudo parado no tempo. Muito pelo contrário, ele está crescendo, e rápido. E aqui está a conclusão fundamental de tudo isso. O objetivo desse mapa, dessa análise, não é dizer se as experiências são reais ou não. O objetivo é mostrar o estado da ciência. E o que ele revela é um esforço acadêmico sério, global e, mais importante, cada vez maior para entender esses fenômenos. A ciência está só começando a mapear esse território tão complexo da consciência, e parece que o ritmo dessa exploração só aumenta. A grande questão que fica é: que novos mapas da nossa mente, da nossa consciência, a ciência vai conseguir desenhar daqui para frente?